Senhor amado, que nós possamos estar na Tua presença, Pai. Não só hoje, ó Senhor amado, mas sempre para Te adorar, ó Deus. Que Tu venhas, ó Senhor amado, em meus louvores a derramar o Teu poder, ó Pai. A Tua unção sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Entramos neste templo para adorar e pôr no Teu altar o coração. Queremos ver Tua glória enchendo este lugar com o óleo precioso, a Tua unção. Receba dele. Nossas vidas, ó Senhor. E cada mão erguida ao Senhor dedica um incenso de oração. Queremos ver Tua glória enchendo este lugar com
Louvado seja o teu nome, louvado seja para sempre, pois tu, somente tu és digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Te reconhecemos como o Rei dos Reis, que o som da nossa voz chegue aos átrios teus, detentor de força e poder. Louvado sejas, Deus tremendo, louvado sejas, Deus perfeito, em todos os sentidos és maravilhoso, portador de autoridade, o caminho e a verdade, grandes são as tuas obras, mestre tão formoso, foi o teu amor e o teu poder que nos permitiu estar aqui para te engrandecer. Por isto nós cantamos cheios de alegria, exaltando a ti, Senhor. Os nossos lábios pronunciam com prazer, aleluia, teu nome, ó Deus. Louvado seja o teu nome, louvado seja para sempre, pois tu, somente tu és digno de receber toda a nossa adoração, toda a nossa gratidão. Te reconhecemos como Rei dos Reis, que o som da nossa voz chegue aos átrios teus, detentor de força e poder. Louvado sejas, Deus tremendo, louvado sejas, Deus perfeito, em todos os sentidos és maravilhoso, portador de autoridade, o caminho e a verdade, grandes são as tuas obras, mestre tão formoso. Foi o teu amor e o teu poder que nos permitiu estar aqui para te engrandecer. Por isto nós cantamos cheios de alegria, exaltando a ti, Senhor. Os nossos lábios pronunciam com prazer, aleluia, teu nome, ó Deus. Por isto nós cantamos cheios de alegria, exaltando a ti, Senhor. Os nossos lábios pronunciam com prazer, aleluia, teu nome, ó Eu te amo, ó Senhor, força minha,
porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada. Tu, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Sei que vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Erga suas mãos e cante: eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada. Tu, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas. Vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Sei que vive o Senhor e bendita seja a minha rocha. Exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Canta mais vez do início. Eu te amo. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Eu te amo, ó Senhor, força minha, porque tu és minha rocha e a minha cidadela, e o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação. Tu que fazes resplandecer a minha lâmpada. Tu, Senhor, derrama a luz nas minhas trevas.
seja a minha rocha, exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Sei que vive o Senhor, e bendita seja a minha rocha, exaltado seja, ó Deus, da minha salvação. Vamos aplaudir ao Senhor, Deus. Aleluia. Tu és o nosso refúgio, ó Deus, a nossa fortaleza, o nosso socorro bem presente nas tribulações. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quer aplaudir o Senhor? Aplauda, dê o seu melhor a Ele. Aleluia, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Senhor, obrigado, ó Deus. Obrigado porque nós podemos nos refugiar, ó Deus, em Ti. Obrigado, Senhor, porque quando as pressões vêm, ó Deus, quando as lutas, ó Deus, batem à nossa porta, as dificuldades surgem, ó Deus, nós encontramos em Ti, Senhor amado, paz para o nosso coração. Nós encontramos em Ti, ó Deus, o socorro. Nós sabemos, ó Deus, que podemos levantar as nossas mãos aos céus, ó Deus. E lá existe um Deus que nos ama, um Deus que se importa conosco, um Deus que nos envolve com a Tua graça, com a Tua misericórdia, um Deus que traz paz ao nosso coração, aquieta a nossa alma, Senhor. Aquieta a nossa alma, ó Deus. Oh Deus, passeia pelo nosso meio, ó Deus, visita, Senhor, aquele que está em casa, ó Pai, aquele que está agitado, está preocupado, Senhor, está ansioso, com medo, ó Deus, do futuro, com medo dos dias seguintes, ó Pai. Visita-o agora, ó Deus, derrame da Tua paz, Senhor. Ó Senhor, lançamos as nossas preocupações, a nossa ansiedade diante de Ti, Senhor, porque sabemos que Tu tem cuidado de nós, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que tem derramado, ó Deus, sobre nós, ó Deus, o Teu bálsamo, ó Pai. Então, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus. Continua nos abençoando, ó Pai. Continua falando aos nossos corações. É o que nós Te pedimos, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Louvado seja o Teu nome. Dê mais um tchauzinho para o irmão que está ao seu lado. Luiz, depois você pode sentar-se. Eu tenho só 2 anúncios. Vou pedir para o Saulo me ajudar ali com relação ao CETEB, né? Isso, para você projetar aí para os irmãos. Só uma informação, lembrando aos irmãos, para quando enviarem os pedidos de oração, todos os dias nós temos o nosso clamor, né? Às 19 horas, por favor, envie até às 18 horas, para que nós possamos fazer a sua oração no mesmo dia. O telefone está aí, 99091 1535. E nós temos também uma informação para os irmãos do CETEB. Isso, me ajude, Saulo, por favor. Isso, o CETEB, com o livro 4, retornará no dia 4 de agosto. As aulas são gravadas, isso me ajuda, André. As aulas serão gravadas e serão enviadas, isso, para aqueles que se inscreverem. As pessoas que já estão na turma já estão inscritas? Já estão. Então, todos que já estão na turma já estão inscritos. Se você quiser se inscrever, e serão publicadas no canal. As lições serão enviadas. As lições serão enviadas e será publicado no canal. Se a pessoa quiser se inscrever, por aquele mesmo número, 99091 1535. Então, nós teremos um CETEB aí, vai ser enviado uma aula para vocês que se inscreverem, que é o nosso seminário teológico de base, que estuda as doutrinas básicas da fé cristã. Nós estamos com o livro número 4, mas nós tratamos o CETEB na nossa igreja como algo cíclico. Você vai fazer o livro 4, depois o 1, o 2 e o 3, aí você tem a sua formatura. Então, não deixe de se inscrever, ainda há tempo, até um pouquinho antes de 4 de agosto, para que nós possamos organizarmos, para enviarmos as aulas para vocês pelo nosso canal, isso, né? Pelo nosso canal. Aproveitar e falar em canal, não deixe de fazer a inscrição. A gente vai percebendo que muita gente assiste o nosso clamor diário, mas não faz a inscrição no canal. Então, faça a sua inscrição no canal, não é? Também marque lá o sininho, para que você sempre receba, quando nós fizermos alguma
alguma gravação e tem alguém me dizendo assim, ó, dá sempre o like. O pastor não foi muito bem naquele dia, mas você dá like também, você ajuda. Não é? Porque às vezes não estamos naqueles dias das inspirações, você dá um like, nos ajude para a divulgação do nosso canal. Eu acho que são só esses os nossos anúncios. Os Copa Kids mudou de horário, era segunda-feira, agora é todos os domingos, às 16 horas. Isso. Vamos então agora, meus irmãos, servirmos a Deus através dos nossos dízimos e ofertas. Nossos irmãos estão por aí. Deixa eu ver isso. Se você precisa de um envelope, eles estarão circulando aí pelos corredores, é só você receber. Nós não estaremos recebendo o dízimo aqui, você pode colocar ali dentro da própria salva. Vamos cantar um louvor então, enquanto nossos irmãos estão circulando. Quero ouvir tua doce voz? Quero ouvir tua doce voz, rompendo um silêncio em meu ser. Sei que me farias estremecer, me faria chorar ou sorrir, e cairia rendido a ti, e não poderia estar ante a ti, ouvindo tua voz, sem chorar como criança, e passaria sem querer nada mais que ouvir-te falar. Vamos orar. Senhor amado, nós apresentamos diante de Ti, Senhor, os dízimos, as ofertas dos Teus filhos, ó Deus, que com fidelidade, com amor, ó Pai amado, com os olhos voltados para a manutenção da Tua casa, tenha, ó Pai amado, enviado, ó Deus, suas transferências, enviado o seu dízimo de diversas formas, ó Pai amado. Senhor amado, que a cada dia eles possam ver em suas vidas os teus cuidados, Senhor. Senhor, abre as janelas do céu, derrame bênçãos sem medida. Pai, abençoa aqueles também que possam estar, ó Deus, em algum momento delicado da sua vida financeira. Pai amado, teve que abrir mão de suas reservas, ou está dependendo, ó Deus, de algumas vendas, de clientes. Senhor amado, opera um milagre, Senhor, abre uma porta, manifesta o teu poder, ó Deus, suprindo a cada dia estes teus filhos, ó Pai. E também nos abençoe, ó Deus, como igreja, que nós possamos comprar a pequena parte do imóvel que ainda nos falta, Senhor, e edificarmos um templo em definitivo para Ti neste bairro. É o que nós te pedimos, onde já te agradecemos antecipadamente por tudo que Tu farás, em o nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quero ouvir Tua doce voz, rompendo em silêncio o meu ser. Sei que me farias estremecer, me farias chorar ou sorrir, e cairia rendido a ti, e não poderia estar ante a ti, ouvindo tua voz, sem chorar como criança, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que ouvir-te falar. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Permanecendo nós de pé para a leitura da palavra de Deus, em sinal da honra que ela tem entre nós, e também como uma postura de atenção, para que assim então nós foquemos bem nela. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 até o 27, diz assim: Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram.
E eis que levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo, mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Deus Santo, graças te damos, ó Senhor, e te pedimos, ó Pai, que tu venhas operar em nós, ó Senhor amado, segundo a tua boa, perfeita e agradável vontade, venhas operar o teu querer por meio da tua palavra, Pai. Fala conosco, então, nessa manhã. Elimina, ó Pai, as barreiras que nós temos dentro de nós, para que não só os nossos ouvidos escutem, mas o nosso coração receba também a tua palavra, ó Pai, de um modo transformador. Então, Senhor, que a tua voz se faça ouvir mais alta até do que a do pregador, ó Pai, te pedimos em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Sempre que nós ouvimos uma pergunta retórica, nós sabemos que ela traz em si uma resposta ou coisa parecida. Mas essa pergunta de Jesus não é exatamente uma pergunta retórica, mas, de certo modo, ela também não pede uma informação. Jesus perguntou para eles aqui, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Bom, primeiramente, vamos pensar aqui no desafio que eles estão enfrentando. Eles estão dentro do barco, estão no Mar da Galileia, no Lago de Genezaré. Uma tempestade se levanta, vento forte, as ondas começam a se avolumar. Eles começam a ficar preocupados, primeiramente porque aquele não era o seu meio natural, ninguém ali era peixe. Então, estar na água sempre representaria algum risco. E, em segundo lugar, e na verdade, de um modo mais marcante, porque eles ignoravam uma série de coisas a respeito daquele momento e do Senhor. Então, quando eles viram a tempestade se avolumar, eles se assustaram grandemente. Assim é conosco também, todos nós passamos por tempestades na nossa vida. Tempestades são movimentos inusitados, são coisas inesperadas, são poderes contrários à nossa segurança, que se levantam contra nós em vários momentos de nossas vidas, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Qualquer um de nós pode sofrer, de repente, um ataque, um abalo, ou uma situação que parece fugir do controle e que parece nos expor, de tal modo que rouba a nossa segurança. E aí, então, todos nós, ou grande parte de nós, temos a tendência de manifestar medo. E é justamente aí que Jesus, então, pergunta para eles: por que vocês são tão medrosos? Ele pergunta claramente aqui, ele diz: olha, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? A pergunta já traz a resposta, é por causa do tamanho da fé, que as pessoas se assustam, que as pessoas ficam medrosas. Mas poderia causar uma certa surpresa aquelas pessoas, ele perguntar: por que vocês são tão medrosos? Ora, por circunstâncias óbvias. Tem uma tempestade, nós estamos no mar, estamos correndo risco de vida, então temos razão de ter medo. No entanto, a palavra de Deus diz que essas não são razões para nós termos medo. Essas não são razões suficientes para nós temermos. É o que Jesus está dizendo aqui. Para eles era uma questão óbvia: temos uma tempestade, estamos no mar, estamos no meio que não nos é natural, não temos como sair nadando daqui, por muito tempo, pelo menos mesmo aqueles que soubessem nadar. Pasme, muitos pescadores não sabem nadar. E eles, então, tinham isso como óbvio, mas Jesus não trata como óbvio. Os nossos temores não têm razão de ser quando nós examinamos as circunstâncias sob a ótica da fé. Os nossos temores, os nossos medos não têm razão de ser no coração de Deus, no propósito de Deus, na palavra de Deus. Ou seja, eu posso passar pelas circunstâncias adversas que forem e ainda assim não ser abalado no meu interior.
Não vamos negar que as circunstâncias podem até nos matar, né? Você pega uma doença dessa aí, sofre um acidente ou sofre uma violência e você pode até mesmo morrer. Mas isso, obviamente, pode trazer um abalo à sua saúde, né? Não o fato de você morrer, o fato de você passar por uma situação como essa, a tal ponto que você venha a falecer. Mas acontece que o perecimento do nosso corpo, né, não necessariamente tem que ser acompanhado por angústia e medo interior, e medo incontrolável. Aqueles homens estavam cheios de medo, e Jesus pergunta para eles: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Bom, então qual é o problema com a fé de quem tem medo? Porque todos nós temos algum grau de medo. Todos nós passamos por algum grau de medo, nem que seja do receio, que pode ser desde o receio mais brando até mesmo o pânico, né? Mas o receio brando, ele é natural a todos nós, primeiramente porque ele vem sem que nós sequer percebamos. Quando eu vejo uma situação, automaticamente sinto medo, mas o que vai acontecer a partir disso? O medo vai me dominar? O medo vai controlar as minhas ações? O medo vai me imobilizar? O medo vai me paralisar? Ou eu vou reagir ao medo? O que a fé propõe para nós não é que nós não sintamos medo, mas que nós vençamos o medo que sentimos, que nós ponhamos o medo sob controle e sob domínio da nossa fé, de tal modo que ele possa ser vencido, que ele possa ser aplacado, que ele possa ser, digamos assim, impedido de fazer o trabalho que geralmente faz. Então, como é que eu não vou ter medo? Se Jesus perguntou, e se ele aponta que a questão é uma questão de fé, então eu tenho que compreender um pouco mais as dimensões da minha fé. Eu tenho que compreender um pouco mais para onde a fé aponta, em que devo crer, a que nível eu devo crer, se eu não quero viver dominado por temores. O medo faz isso, já falamos aqui. Ele paralisa, ele leva as pessoas a tomarem decisões descontroladas, decisões estabanadas, ele leva as pessoas ao risco muito mais do que a segurança. O medo, que eu quero dizer aqui, o medo exacerbado. Então, nós precisamos vencer o medo. Todo cristão deve ter como alvo na sua vida vencer o medo. Não ter medo ao ponto de o medo influenciar as suas decisões, retirar a sua felicidade, a sua paz, impedir que haja uma vida saudável emocionalmente, psiquicamente para nós. Amém? Porque aquele que sente medo e que vive tomado de temores, ele acaba adoecendo até fisicamente. O medo, obviamente, ele traz junto consigo, né, uma série de outras cargas, até mesmo hormonais, né, emocionais, hormonais, que enfraquecem o organismo de uma pessoa, que jogam a pessoa num estado de fraqueza e de doença. Muita gente, por causa disso, ou seja, você já deve ter ouvido falar de alguém que sentiu tanto medo, né, que acabou morrendo ou desfalecendo pelo caminho, ou que tomou uma decisão precipitada, ou coisa parecida. Então, como eu posso educar-me na fé? Como eu posso, por meio da fé, neutralizar o medo? O que é na minha fé? O que há na nossa fé? Partindo do princípio que todos nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que há ou o que falta à nossa fé para que nós enfrentemos as dificuldades, as lutas da vida, as tempestades que surgem, sem que nós sejamos tomados de medo, sem que nós fiquemos angustiados, sem que o medo passe a nos atrapalhar ou mesmo a nos trazer um sofrimento extra, além dos problemas, o sofrimento interior por causa do medo propriamente dito. Qual é a razão? Onde está a fraqueza? Quais são os problemas? A primeira coisa que eu queria destacar aqui é que a nossa fé dá lugar ao medo, ou seja, a nossa fé não é suficiente para combater o medo por nós ignorarmos, primeiramente, a presença contínua de Cristo conosco. Ele prometeu lá em Mateus capítulo 28, versículo 20, ele disse: olha, eu estarei com vocês cada dia até o final dos tempos. Então, de fato, ele está sempre presente conosco. Aqui no caso, o Senhor, ele está no barco com eles, mas mesmo assim,
Jesus estava dormindo, então eles temiam, porque começaram a ficar com medo e apavorados, porque não viam em Jesus nenhuma ação contra aquele problema que eles passavam. E muitas vezes nós não vemos, por não vermos a ação direta de Deus no meio das nossas provações, das nossas tempestades, dos nossos problemas, por não vermos de imediato uma reação de Deus, um milagre acontecer, alguma coisa tremenda acontecer de imediato, nós muitas vezes deixamos de perceber ou ignoramos de fato que ele está presente e o quão envolvido Ele está. Deus nunca está passivo em nenhuma das ações. Mesmo quando Deus parece decidir nada fazer, é uma decisão, é uma atitude, é uma ação de Deus. Deus não é indiferente às situações, às nossas situações. Deus sempre está presente. E a palavra de Deus nos mostra que Ele sempre coopera conosco nas nossas aflições, que Ele sempre está trabalhando em favor daquele que crê. Amém? Então, se nós cremos, e esse é o ponto de partida da nossa fé, é a fé mais elementar, né? Ou seja, eu creio em Cristo como meu Senhor e Salvador, se eu creio, então, que Ele é bom para mim, que Ele é bom conosco, tá? Então eu tenho que acrescentar a essa crença, a essa fé, a certeza de que Ele está sempre presente e que Ele está sempre operante, mesmo quando eu não percebo. Mesmo quando eu não percebo a sua ação. Então eu preciso dizer para mim mesmo que Ele está comigo até o fim dos tempos. Todos os dias, nenhum dia mais eu ficarei só, desde que eu encontrei a Cristo, desde que eu fui transformado, desde que nós fomos transformados por Cristo. Nenhum só dia mais nós ficaremos sós. Todos os dias e todos os momentos, em todas as situações, Ele está presente. Amém? Ele está presente. E eu tenho que dizer isso para mim. Nós temos que dizer isso para nós, pregar para nós. Nós temos que pregar a mesma palavra que nós falamos às vezes para os outros, ou falamos muitas vezes, ou lemos muitas vezes, nós temos que pregar para nós mesmos. O Senhor está presente, eu posso não perceber com os meus sentidos, mas Ele está aqui. E Ele não está passivo, Ele está sempre em ação, em postura de me abençoar, de nos abençoar. Amém? Outro elemento que pode gerar em nós, ou que é uma fraqueza, às vezes, na fé, que a pessoa acaba se entregando ao medo, é não compreender a natureza da graça de Deus, não compreender a extensão, o poder da graça de Deus. Nós estamos acostumados a ter relações de contrapartida. Você abençoa uma pessoa, mas você também espera que ela te abençoe. Se essa pessoa não lhe dá contrapartida, você começa a sentir-se, digamos assim, explorado e começa a querer se afastar daquela pessoa. Por quê? Porque nós entendemos que nas relações, em todas as nossas relações, sempre haverá uma contrapartida. Eu faço o bem, eu faço isso, eu faço aquilo, mas ele também tem que fazer isto, né? Ou tem que fazer alguma coisa por mim. E nós não entendemos que Deus não se relaciona assim conosco. Como nós nos relacionamos desse modo, tendemos a transpor isso para Deus, mas Deus não se relaciona assim conosco, Ele se relaciona de modo gratuito conosco. Não há nada que você possa dar, e essa é parte da nossa agonia, porque por mais que você queira dar alguma coisa a Deus, você não pode dar muita coisa, né? É interessante porque, e agora eu vou falar aqui uma coisa que é de experiência do dia a dia, né? Tem gente que não anda de acordo com a vontade de Deus, nem frequenta a igreja, mas paga o dízimo. Porque considera que, ao fazer isso, de alguma forma está dando uma contrapartida para Deus. Entende? Como o dinheiro para ele é importante, então ele considera que o seu dinheiro para Deus é importante. E tem gente que faz isso. Não tem um pingo de comunhão com Deus, digamos assim. Não anda nos caminhos do Senhor, mas paga o dízimo, porque de um certo modo quer dar alguma contrapartida por temer ao Senhor. Isso para Deus não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. Não há nada que nós possamos fazer ou dar que de fato Deus precise. Deus pode levantar, milhões de pessoas
para sustentar a sua obra. Ele não precisa especificamente de nenhum de nós. E isso nos traz, para nós que temos mais consciência da nossa comunhão com Deus, nos traz uma insegurança, porque nada do que eu dou, ou do que eu possa dar, ou do que eu possa oferecer, tem valor de fato para Deus. E aí então nós ficamos achando que porque nós sequer conseguimos agir de um modo exato, correto, de um modo realmente santo, não é? Sequer conseguimos, então nos dá aquela insegurança, por que Deus faria algo por mim se eu não tenho feito o suficiente por Deus? Pois bem, o que Deus fez por nós já é uma declaração de amor e já deve e tem efeito para toda a nossa vida e todos os nossos atos. O fato de nós crermos é porque Ele quis se revelar a nós, Ele manifestou-se a nós de tal modo que nós passamos a crer. Agora por diante, a nossa relação com Deus é uma relação de graça, né? A palavra de Deus diz lá em Romanos, capítulo 3, versículos de 23 a 24, né? Diz assim: todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Gratuitamente. Né? A relação do Senhor conosco é uma relação gratuita, não está dependendo das nossas contrapartidas. Tudo que eu fizer, devo fazer em amor, mas devo entender que Deus não precisa de mim, e nada do que eu faço, de fato, altera o plano de Deus, altera ou faz qualquer diferença nas regiões celestiais. Faz diferença na minha relação pessoal com Deus, na nossa relação pessoal com o Senhor, no sentido que, óbvio, é como a criança, né, que faz um desenhozinho, né, e presenteia os seus pais com um desenhozinho, que às vezes é um rabisco, não foi nenhum Picasso, nenhum Romanelli, não foi nenhuma obra de arte que tivesse valor, mas a criança vai lá e faz aquele desenhozinho e ela entrega para os seus pais. Para ela é um ato de grande esforço, é tudo o que ela sabe fazer, e os seus pais recebem aquilo com grande alegria, porque entendem naquilo, né, que aquele presente ele não é valioso pelo que ele é, mas pela intenção com que foi entregue. Amém? Então nós temos que compreender o que é a graça de Deus. A graça de Deus é um favor gratuito e merecido. Eu não preciso temer, porque eu não tenho nada a oferecer que seja de fato valioso. Porque, na verdade, Deus não se relaciona comigo como normalmente nós nos relacionamos com as demais pessoas. Deus não espera de nós contrapartidas. A fé não é uma contrapartida. Ah, Deus espera de mim fé. Sim, mas isso não é uma contrapartida. A fé é confiança nele, na palavra dele. Apenas isso. Não é uma contrapartida. Não tem ação sobre ele, no sentido de trazer qualquer benefício a ele. Tem ação sobre nós. Porque pelo simples fato de crermos, pormos a palavra em prática, somos abençoados porque o Senhor zela ou vela pela sua palavra para fazê-la cumprir-se em nossas vidas. Outra coisa que leva as pessoas às vezes a terem medo, né, mesmo crentes a terem medo, é não compreender a grandeza do perdão de Deus. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Muitas vezes nós olhamos para os nossos pecados, para os nossos erros, e nos sentimos então indignos de receber qualquer coisa do Senhor. Ora, de fato somos indignos até quando não, digamos assim, não estamos pecando imediatamente. Somos indignos de qualquer forma. Mas a grandeza do perdão de Deus, o perdão de Deus sobre nós é tão grande que ele remove toda e qualquer condenação do pecado. O pecado não é mais um problema no sentido de ser, digamos assim, um instrumento, um assunto do diabo. A gente pensa que o diabo alcançou vantagem sobre nós em relação ao pecado. A vantagem que ele alcança sobre nós em relação ao pecado é justamente a nossa desconfiança de que porque nós erramos, Deus não nos abençoará. Agora, você erra todo dia, então nenhum dia você pode receber bênção de Deus. Todos nós erramos todo dia. Todos nós erramos toda hora. A nossa justiça, por mais que você se esforce em ser justo, e até as pessoas digam, não, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa justa, é uma pessoa boa. A sua justiça, a minha justiça, ela é totalmente imperfeita e apenas diante de Deus não tem valor nenhum. Mas
quando nós não temos confiança que o perdão de Deus tem essa extensão de não gerar nenhuma condenação, seja ela qual for, quando nós não temos essa confiança, então nos deparamos com a realidade dos nossos erros e ficamos assustados, e ficamos, digamos assim, inseguros em relação ao amor de Deus. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, que se nós tivermos confiança, se nós não pecarmos, nós mantemos a confiança, e aquilo que nós pedimos, nós recebemos da parte do Senhor. Mas quando nós pecamos, por não conhecermos o perdão de Deus, nós muitas vezes ficamos afastados ou separados dessa confiança. Os nossos pecados, meus irmãos, não são mais um assunto do diabo conosco. Entenda o que eu quero dizer aqui. O diabo sempre teve o pecado. Tem o celular de alguém que está tocando aí, hein? Presta atenção, puxe da bolsa e desligue. O pecado, o diabo sempre pegou o nosso pecado para nos acusar. Mas eu não tenho mais nenhum assunto, a partir do momento que Cristo entrou na sua vida, na minha vida, nós não temos mais nenhum assunto com o diabo. Não há nada para dialogar e não há nada para ser cobrado da parte dele. O seu pecado, os seus erros não são mais assunto do diabo, são assuntos do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo quem trata conosco a respeito dos nossos erros. De que maneira? Nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Ele trabalha o assunto pecado contigo, te convencendo, te levando a esse convencimento de que o pecado é de fato um pecado, é um erro, contraria a vontade de Deus, convencendo a você de que a justiça de Deus é o que você deve buscar e que o pecado não visitado, o pecado não olhado, trará em algum tempo juízo, trará em algum tempo a cobrança de que nós nos acertemos, vamos dizer assim. Então, o Espírito Santo trabalha conosco, no meio das nossas falhas. Não é mais um assunto para o diabo. O diabo é um mentiroso e intrometido nesse assunto. Ele vem e joga na sua cara o que ele não tem direito de jogar. Mas quando nós temos confiança plena no perdão de Deus, nós podemos dizer nenhuma condenação. Nenhuma condenação. Ou mais, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus se é Cristo quem os justifica? Quem pode? Então, no meio das nossas tribulações, quando nós pensarmos, puxa vida, agora olha só quanta coisa errada que eu fiz, agora que eu estou precisando, eu estou lascado, abandonado nesse barco. Não, Senhor, a extensão do perdão de Deus é tremenda e o seu pecado não é assunto para o diabo, é um assunto do Espírito Santo com aquele que crê. Amém? Maravilha, porque nele nós encontramos misericórdia e graça. O diabo veio para matar, roubar e destruir, Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Amém. Glória a Deus. Outra coisa pela qual o medo alcança vantagem no meio das nossas tribulações, às vezes, é não entendermos a grandeza do poder de Deus. O quão grande Ele é. O poder de Deus é maior do que as suas orações, do que as nossas orações. Porque nas nossas orações nós nem sempre atingimos o alvo ou a amplitude do nosso problema, mas a palavra de Deus diz lá em Efésios capítulo 3, 20, que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, conforme seu poder que opera em nós. As nossas orações são muito menores em pretensão do que aquilo que Deus de fato faz por nós. Porque até quando você não ora, e nós não oramos o tempo todo, ou até aquilo pelo qual você não orou, o Senhor está operando em nossas vidas pela sua bondade. Nós não sabemos de muitas coisas que Deus já tem feito por nós. Muitos dos milagres que Deus tem feito por nós não se tornaram notáveis, porque Deus está operando constantemente. Qualquer operação de Deus é um milagre, Deus está operando constantemente na sua vida. Não sei se você tem esse tipo de recordação, mas eu antes de conhecer a Cristo, eu passei por várias situações que houve assim, um livramento, só pode ter sido milagre. Hoje, na época, eu ficava pasmo com aquilo, o que aconteceu? Pois eu sei, Deus, na sua infinita sabedoria e na sua visão eterna sobre nós, Ele estava me abençoando antes das minhas orações, antes que o meu coração
se entregasse ao Senhor, o Senhor estava abençoando, preparando o caminho, mostrando o seu amor e a sua misericórdia, livrando e guardando para o tempo que Ele ia fazer essa obra. E Ele faz isso com todos nós. Eu estou falando de mim porque são as minhas recordações. Mas você vai pensar e você vai se lembrar de livramentos inexplicáveis que você teve, né? Não foi sorte, nada é sorte, entende? Deus é um Deus soberano e poderoso, nada é sorte. As nossas orações são muito menores em pretensão do que aquilo que Deus faz. Então, meus irmãos, nós temos que confiar na grandeza do poder de Deus. Se nós temos medo, é porque não estamos confiantes de fato. A nossa fé não nos levou a tal confiança, mas nós precisamos pregar para nós. Volto a dizer, pregue para você mesmo. Insiste com a palavra de Deus para você mesmo. A palavra não serve para pregarmos só para os outros, é primeiramente para pregarmos para nós. Amém? E, finalmente, em quinto lugar, nós muitas vezes nos entregamos ao medo porque não sabemos o amor, o tamanho do amor que o Pai tem por nós. Lembra, João 3,16, todo mundo sabe de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira. Que maneira é essa? Ao ponto de entregar o seu Filho único em nosso favor. Quem de nós aqui entregaria um filho, ainda mais único, para morrer por qualquer que fosse? Nenhum de nós faria isso. Nenhum de nós, em sã consciência, entregaria um filho à morte em favor de outros, ainda mais do tipo de gente que você e eu somos. Pecadores, falhos, outrora inimigos de Deus. Entende? Então, quando nós olhamos para o tamanho dessa ação de Deus, aí sim você começa a compreender, quando você olha para o sacrifício de Cristo com esse viés, aí você começa a compreender de fato, olha o tamanho do amor que Ele tem por nós. Por não compreendermos o tamanho desse amor é que nós muitas vezes tememos no nosso coração. E lá em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, a palavra de Deus diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Eu sempre falo isso para mim mesmo. Eu sempre tenho esse versículo no meu coração, em mente, no meu, vamos dizer assim, no meu panorama. Qualquer situação, eu digo, olha, se ele não se negou a dar o seu próprio filho, não me dará juntamente com Cristo todas as outras coisas que eu preciso? Entende? O principal ele já me deu, o resto é fichinha, é coisa barata, é coisa pequena. O principal ele já fez, então quem fez tanto não é capaz de fazer um pouquinho mais? Que seja, te dar um livramento a mais, operar um milagre a mais na sua vida, uma cura, uma resposta vinda do alto. É assim, Ele fez muito mais. Então, qual é a razão de nós temermos? Qual é a razão das tempestades nos assustarem? É que a nossa fé, embora a tenhamos, ela é muitas vezes pequena, falta o aperfeiçoamento dela. Jesus falou com eles, não disse que eles não tinham fé, ele disse, por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Homens de pequena fé. Então, quanto mais a nossa fé crescer e se expandir em todas as direções, em todas as dimensões para a qual Deus quer que nós a direcionemos, tanto menos medo nós teremos diante das coisas pelas quais passamos. Porque, olha, nós já temos em Deus uma herança eterna. Por mais que as coisas aqui não deem certo em algum momento, ou em alguns momentos, e talvez em algum momento elas possam levar até mesmo ao fim da nossa existência física, nós não somos seres carnais. Em Cristo nós somos seres espirituais. Você está ainda na carne, no corpo, eu também. Aqui ninguém
né? Intangível. Aqui ninguém é uma emanação espiritual, coisa parecida. Todos nós estamos na carne, mas nós somos espirituais. A carne perecerá, mas o nosso espírito permanece para sempre em Deus. Nós somos muito apegados à nossa carne porque é só o que nós conhecemos, né? Mas na medida que nós conhecemos mais a Cristo, o seu poder, né, e as dimensões da nossa fé, então nós podemos compreender que essa carne vai passar de qualquer jeito, mas eu não passarei, porque o Senhor tem um propósito eterno para cada um de nós. Você não passará, porque Deus tem um propósito eterno para a sua vida. Então, por que nós vamos ter medo? Se a nossa leve e momentânea tribulação redundará em eterno peso de glória para as nossas vidas. Você compreende a razão de nós termos medo em meio às tempestades, de nós perdermos o nosso controle emocional? É tão somente a pequenez da fé, é tão somente porque nós não temos trabalhado essa fé dentro do nosso coração, confessado ela de fato, compreendido as suas dimensões e confessado de fato. Porque na medida que eu amadureço na minha fé, no meu conhecimento de Deus, na minha relação com Cristo, e assumo que a sua palavra de fato é verdadeira, então já não há mais pânico, já não há mais desespero. Não vou dizer que não haja receio, mas não é uma coisa que adoece, é apenas um sinal de alerta de que eu tenho que orar mais, de que eu tenho que procurar nele a resposta, de que eu tenho que ajustar a minha conduta, de que eu tenho que vigiar para que eu não caia no momento da provação. Amém? Então vamos orar a Deus por isso. Como é que tem sido aí as suas reações no meio das tempestades? A primeira reação de todos nós é sentir medo. Mas assim que nós percebemos o risco, a nossa fé começa a trabalhar para neutralizar o medo. Eu não falo do receio, eu não falo da compreensão de que há um risco. Eu estou falando do medo paralisante, do medo angustiante, daquele que rouba as horas de sono, daquele que nos leva a tomar atitudes, às vezes, ruins. Como nós temos agido no meio das tribulações? Porque se nós somos tomados de medo, então, certamente, é porque não temos compreendido a presença contínua de Cristo conosco, o tamanho da sua graça, a grandeza do seu perdão, a imensidão do seu poder e a magnitude do seu amor para com os que cremos. E é por isso que tantos perecem, tantos falham, por ignorarem as Escrituras, por não compreenderem aquilo que o Senhor tem falado para nós e o quanto Ele tem advertido a cada um de nós. Talvez você que está aqui na igreja, ou mesmo que está em casa nesse momento assistindo essa reunião, esteja passando aí por uma tempestade dessas. E a pergunta que Jesus faz para nós e fez nesse texto, não foi para se informar, não foi para que algum de nós respondesse para ele, mas para que nós percebamos que essa pergunta está dizendo para nós, que o que essa pergunta está dizendo para nós é: não há razão para temer assim. Estão temendo por quê? Dessa forma. Não há razão para o pânico, não há razão para a angústia, não há razão para o desequilíbrio, para o sofrimento emocional, se nós temos Cristo. Se nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador. O que nos falta é crer como deveríamos. O que nos falta é tornar viva e eficaz a palavra que temos recebido do Senhor. O que nos falta é confiar no que Ele nos tem dito. Podemos então passar pelas piores tribulações com o coração apaziguado,
porque o nosso destino não está selado pelas tempestades, mas está nas mãos daquele que está conosco e permanece conosco cada dia até o fim dos tempos. O nosso destino não está ao acaso, mas está debaixo da ordem e do poder soberano do Deus Todo-Poderoso. Por que ser tão medroso? Por que se angustiar tanto? Que hoje você possa dizer: Senhor, eu confiarei em Ti. Que hoje aquele que teme, que está angustiado, possa dizer: Senhor, eu descansarei em Ti. Senhor, eu não vou deixar que o problema, que a tempestade seja maior do que a minha fé. Mas, Senhor, eu olharei para a Tua palavra e direi: esta é a verdade. E consolarei meu coração em Ti, enquanto aguardo o Teu livramento. Ajuda-nos, Senhor amado, a consolar o nosso coração em Deus e aguardar, ó Senhor amado, o livramento, ó Deus, sem que os nossos lábios murmurem, sem que os nossos lábios reclamem. Aguardar, ó Senhor amado, a Tua provisão. Ensina-nos, ó Senhor amado, a vencer o medo. Ensina-nos, ó Senhor, este princípio: não há razão para sermos medrosos. Não há razão para andarmos inquietos, em pânico, assustados, estressados, angustiados. Não há razão. A Tua pergunta para aqueles homens não foi para seres informados, mas para que eles se questionassem e compreendessem que o que Tu estavas dizendo é: não há razão para vocês serem medrosos assim, a não ser a pequenez da fé, a não ser não se apoiarem plenamente naquilo que já foi revelado a nós, pela Sua palavra, a presença real do Senhor, a Sua graça, o Seu dom gratuito, a magnitude, a grandeza do Seu perdão, a grandeza do Seu poder e a imensidão inestimável do Seu amor para conosco. Senhor amado, perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Pai, a pequenez da nossa fé. Perdoa-nos, ó Senhor amado, quando, ó Deus, mesmo tendo conhecimento de que Tu és o nosso Senhor e Salvador, de que Tu és real, nos deixamos tomar, ó Senhor amado, pelo engano, por medos, ó Senhor, infundados. Senhor amado, que a nossa confiança cresça em Ti, ó Pai. Que nós nos apropriemos da Tua palavra e de fato digamos dela: essa é a verdade, não outra coisa qualquer. E assim, ó Senhor, apropriados da Tua palavra, de posse dela, ó Senhor, agarrados e arraigados a ela, que nós possamos, ó Senhor amado, pôr para correr o medo, ó Deus. Não negar que as tempestades podem trazer prejuízo, mas confiar que mesmo em meio a prejuízos, o Senhor está nos dando vitória e está nos fazendo triunfar sobre todo o mal. Confiar que a nossa leve e momentânea tribulação vai redundar em eterno peso de glória. Que as dores da semeadura, de modo algum, negarão o valor da colheita. De modo algum ultrapassarão o valor da colheita. Assim como aquele que semeia no sol escaldante, continua semeando, que quando vier o fogo abrasador, ó Senhor amado, nós continuemos semeando para o Teu reino, sabendo, Senhor, que as recompensas valem a pena. Que a Tua herança, ó Senhor amado, é maravilhosa para conosco,
e que em breve, ó Senhor amado, cessarão os ventos. Em breve, ó Senhor amado, cessarão todas e de uma vez por todas as tribulações, Senhor. Que nós temos, ó Senhor amado, uma pequena vida para enfrentar desafios e tempestades e uma imensa eternidade, ó Senhor amado, para gozar contigo, ó Senhor, para desfrutar contigo da tua presença. Mas sabermos, ó Senhor, que mesmo neste momento, mesmo em meio às tribulações desses dias, mesmo em meio, ó Senhor amado, à fraqueza desses dias, a tua mão está estendida para operar sinais, maravilhas, prodígios, milagres, livramentos que nem os nossos pensamentos, nem as nossas orações poderiam alcançar, que são muito maiores que as nossas pretensões em oração. Graças te damos, ó Senhor amado. Entrega-nos, ó Senhor, a tua paz. Implanta a tua paz funda no nosso coração, profundamente no nosso coração, e dá-nos vitória sobre o medo. Que nós compreendamos que não há razão para temer. Há razão, e tens dado elas para nós, essa razão para nós, para crermos e confiarmos. Graças te damos, Senhor, pedimos essas coisas, livramento, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. E glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor, louvado seja Deus. Vamos servir a mesa do Senhor? Glórias a ti, Jesus. Os irmãos que vão nos ajudar, venham aqui à frente. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos, que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Com espinhosa coroa, quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o mais torpe pecador, pois que mais alvo que a neve, o seu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvos mais que a neve,
neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Sim, de todo pecado, que maravilha desse amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Essa é a palavra do Senhor para nós. Venham e arrazoemos. Vem e dialogue. Vem, expõe as tuas razões. Ouça as minhas razões. Assim diz o Senhor. E quando nós fazemos isso, Ele nos torna limpos. Ele nos limpa de todo pecado. Ele nos purifica. Ele nos santifica. Ele bloqueia no nosso coração o medo, porque Ele nos dá a sua paz, dádiva, dom de Deus, milagre do Senhor, presente dEle. Não dá como o mundo dá, de modo passageiro, efêmero, condicional. Ele dá pela força do seu poder, pela imensidão da sua bondade e do seu amor para conosco. Amém? Você que tem em mãos esses elementos, o pão e o cálice, que você possa agora olhar para eles e lembrar o que eles significam de fato. Tendo Jesus partido o pão aos seus discípulos na última Páscoa que comia com eles, segurando um pedaço de pão na mão, Ele disse: este é o meu corpo que é dado por vocês. O pão estava nas mãos de Cristo. O pão não era Cristo, mas significava naquela celebração, simbolizava, representava naquele momento quem Cristo era e para o que Ele se prestava a nós. Pois bem, o que Ele estava dizendo é: eu sou o pão, eu sou alimento. Alimento preparado, moído, preparado no fogo, provado no fogo, partido e repartido. Alimento espiritual e para a vida. Não só na sua pessoa, mas naquilo que Ele faria.
Horas depois, ele teria seu corpo ferido, rasgado, traspassado pelos nossos pecados na cruz. O castigo que nos trouxe a paz, que nos trouxe a paz com o Pai, finalmente estava sobre ele. Reteve Deus a sua ira, séculos e séculos a fio, para finalmente despejá-la sobre o seu Filho único, Jesus. Reteve de nós e a descarregou sobre Jesus na cruz do Calvário, de tal modo que o castigo que trazia reparação recaiu sobre ele, não sobre você ou sobre mim. Portanto, nunca diga: as minhas dores são insuportáveis, ou a minha vida é um inferno. Quem diz isso não sabe o que é, o que fala. Aqui não é o inferno, e Deus não permite que sobrevenha a nós tribulação ou provação maior do que possamos suportar. Não foi sobre você ou sobre mim que Ele descarregou a sua ira, mas sobre Cristo na cruz do Calvário. Para nós a graça, a bondade, o perdão. Para Cristo naquele momento, o castigo e até mesmo a sensação de abandono que o pecado traz. Não os dele, porque ele não os tinha, mas os nossos, os meus e os teus, foram lançados sobre ele na cruz do Calvário. De tal modo que ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Não porque estivesse desamparado de fato, mas porque a sensação do pecado é uma sensação de separação, afastamento de Deus. E ali, recebendo Ele os teus, os meus, os nossos pecados e também os de toda a humanidade, de todos aqueles que viriam a crer, ali Ele suportou tudo isso por amor de nós. E era disso que Ele falava naquela noite antes de ser crucificado: este é o meu corpo que é dado por vocês. De fato, Ele se entregou fisicamente em nosso favor. E após haverem comido aquele pão, tomando o cálice em suas mãos, Ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Sangue puro, sangue perfeito, sangue de um justo, suficiente para comprar para Deus multidões de injustos, mas que viriam a crer e ser justificados pela fé. E assim foi que, quando estava Ele na cruz, horas mais tarde, o seu sangue foi derramado. A caminho da cruz e finalmente na cruz, o seu sangue foi derramado. Sangue como nunca se viu nessa terra. Sangue de um justo. A vida de um justo por multidões de injustos que viriam a crer. Horas antes, naquela ceia, Ele falou: tomem e bebam. Porque todas as vezes que comerem esse pão e beberem deste cálice, todas as vezes que fizerem isso, trazendo à memória o meu sacrifício, todas as vezes que fizerem isso, vocês celebram a minha morte até que eu venha. Por que celebrar a morte? A gente acha que celebrar é festejar, né? Celebrar é tornar célebre.
é exaltar, é pôr diante de nós em foco, em primeiro plano. Celebrem a minha morte. Por que celebrá-la? Porque é nela que nós tivemos vida, perdão, graça e herança com o Pai. É ela quem tira a razão dos nossos temores. Celebrem a minha morte até que eu venha. E assim tem sido, pelos séculos até o dia em que Ele vier. Seja celebrada a sua morte, porque a sua morte é que nos confere vitória, esperança e herança eterna. Graças te damos, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas. Permita-nos, Senhor amado, sentar na tua mesa, purificados e lavados pelo teu perdão, para assim, ó Senhor amado, comermos não um pão vil, não tratarmos esse pão e esse cálice como algo vil, sem valor, mas assim, ó Senhor amado, compreendermos, ó Deus, a imensidão do valor desse momento, onde colocamos em primeiro plano diante de nós a tua morte, que nos livrou e nos salvou e nos deu a herança eterna. Graças te damos, Senhor, e comemos e bebemos em memória de ti, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Comamos e bebamos todos, irmãos. Alvo mais que a neve. Só o refrão. Alvo mais que a neve. Fiquemos de pé. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Sim, neste sangue, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Glórias a ti, Jesus, aleluia. Senhor, obrigado por esse dia na tua casa. Obrigado, ó Senhor amado, por podermos, ó Senhor Jesus, estar juntos aqui, ó Pai. Obrigado também, ó Pai, por cada irmão, cada família, ó Senhor amado, que pela internet, ó Senhor, também nas suas próprias casas, conosco agora se ajuntam para cultuar a Ti, ó Senhor. Senhor, consola-lhes o coração, ó Pai, desses, ó Deus, que estão reclusos ainda em casa, ó Pai, por causa de riscos, por causa de dificuldades. Deus Santo, em nome de Jesus, que dia a dia o Teu conforto esteja sobre eles, ó Pai, a Tua consolação, a alegria da Tua salvação. Livra-os do mal, livra-nos do mal, ó Senhor, a todos nós. Livra-nos, ó Senhor amado, da peste que se propaga. Faz com que ela retroceda, ó Senhor amado. Que ela retroceda em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o medo não esteja no nosso coração, Pai. Que sem negar a força e o valor da prudência, nós, ó Senhor amado, rejeitemos toda forma de medo, de pânico, de angústia, toda neurose, todo excesso, todo temor excessivo. Que sejamos prudentes, sem nos tornar doentes, ó Senhor amado. Para que assim, ó Senhor amado, a Tua paz habite abundantemente no nosso coração.
e nunca percamos, ó Senhor amado, a alegria e a certeza de saber que Tu estás conosco, que todos os fios da nossa cabeça, cada um deles está contado, que os nossos dias, todos eles estão contados em Tuas mãos, ó Senhor. Que Tu sabes muito bem e tens as nossas vidas em Tuas mãos. Nossas vidas, ó Senhor amado, estão na Tua segurança, ó Pai. E o dia que determinares, desse dia não ultrapassaremos. Não em corpo, mas eternamente nos acharemos, ausentes do corpo, presentes em Cristo, para todo sempre, em o nome de Jesus. Leva-nos então em segurança, ó Pai, dá-nos esse dia como um dia para proclamar, ó Senhor amado, a Tua glória e para ter comunhão contigo, Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Vão na santa paz do Senhor Jesus.